Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, finalmente eu li O Arquipélago Gulag do Alexander Solzhenitsyn. Gente, que livro! Que livro fantástico. Demorei alguns meses para terminar, e para aproximadamente 2 meses, porque tinha outras leituras que iam entrando no meio do caminho. Mas é um livro de tirar o fôlego. O Alexander Solzhenitsyn, ele é um autor era um autor, né, excepcional, tem inúmeros livros, foi ganhador do Nobel em 1970 e pelo conjunto de sua obra, sobretudo um dos livros que impactaram foi o Arquipélago Gulag e o Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que eu já tenho aqui, estou louco para ler. Esse livro, O Arquipélago Gulag, ele é um protesto, é um livro visceral, é um livro ultramente forte. Tem trechos aqui no arquipélago que você não acredita que foi feito aquilo com seres humanos. E eu fiquei assim, refletindo, pensando como é que pode acontecer isso. Gente, o ser humano, ele é um bicho muito cruel. Cada dia me surpreende mais e mais e mais e mais e mais. O Alexander Solzhenitsyn, ele foi preso, né, combateu aí na Segunda Guerra Mundial e estava no fronte. Só que ele trocava cartas com um amigo dele. E essas cartas foram interceptadas pela inteligência russa. E o conteúdo que tinha nessas cartas era um conteúdo criticando o regime do Stalin. E isso foi suficiente para que ele ficasse 8 anos nesses campos, podemos dizer, campos de concentração soviético, que são campos de trabalho forçado, em lugares inóspitos, lugares gelados, como a Sibéria, e eram chamados de gulags. Então, nesses gulags, eles faziam lá várias e várias e várias atrocidades com seres humanos. E eles eram processados por crimes bestas. Geralmente eles processavam, eles prendiam nesses campos, podemos dizer, eles colocavam essas pessoas, eles detiam essas pessoas nesses campos de trabalho forçado, né, por causa dessas besteiras, né, de criticar o governo Stalin. E também nesses campos tinham muitos intelectuais, artistas, pessoas que falavam realmente, criticavam realmente o regime totalitário do Stalin. Isso não foi diferente, né, com o Alexander Solzhenitsyn. Só que o próprio Alexander Solzhenitsyn, ele fala que esse período que ele passou lá foi crucial para que ele denunciasse, ele conseguisse escrever a obra completa dele, denunciasse isso para o mundo e através de suas obras. As suas obras foram ultramente aí difundidas podemos dizer, no mercado negro aí por debaixo dos panos, porque ele realmente denunciava a forma nua e crua desse regime e claro, né, o dia a dia nos campos de trabalho lá do Alexander, os dias a dia de trabalho lá nesses campos de trabalho forçados. Aqui o Alexander Solzhenitsyn, ele conta detalhes. Essa aqui é uma edição portuguesa. Ela foi lançada neste ano, acho que em fevereiro, lá em Portugal. E quando eu vi, eu não hesitei e comprei. Aqui no Brasil você encontra esse livro no site essa mesma edição. Ela é uma edição lindíssima, gente. Tem essa jacket e tem capa dura, lindo. E vocês encontram essa mesma edição no site da Cultura. Vou deixar o link aqui embaixo. Aqui o Alexander, ele conta o seu dia a dia e o dia a dia também de seus camaradas, né, que eles chamam assim, nesses campos de trabalho forçado. Ele também coleta muitos relatos. Aqui eu fiquei muito chocado com a questão dos depoimentos. Gente, é desumano isso. Era desumano a questão dos depoimentos naquela época. Isso me lembrou muito com alguns livros sobre a ditadura que eu li, que tinham uns depoimentos lá meio cruéis.
Aqui, sabe o que eles faziam? Os depoimentos eram coisas assim ininterruptas. Geralmente eram depoimentos de 24 horas, 48 horas ininterruptos. Então eles faziam depoimentos e isso iam trocando, né? Os chefões lá que faziam as suas perguntas. Só que o detento, ele ficava exausto. Eles acabavam falando tudo por exaustão, porque enquanto ele não falasse tudo o que eles queriam, ou até mesmo que eles se sentissem, né, de certa forma culpados, que eles não eram culpados, e isso eles acabavam falando e se entregando dessa forma. Eles dormiam em ambientes ultramente apertados, como se fosse caixas lá de concretos, podemos dizer, túmulos, uma forma mais drástica, podemos falar. De várias pessoas sem espaço, gente. É tanto que ele fala aqui, no Alexander Solzhenitsyn, ele diz que quando um virava, todos tinham que virar também. Então era isso, era dia e noite esses depoimentos, com luz forte no rosto, e perguntas por cima de perguntas, e madrugada, e de noite, e de dia, e eles se cansavam aqui, acabavam se entregando, mesmo sem ter culpa nenhuma. Eles diziam que eram culpados só para sair desse martírio todo. O Alexander Solzhenitsyn, ele escreveu esse livro depois que ele saiu, né? Esse livro foi escrito depois que ele saiu desses campos de trabalho forçado. Ele escreveu esse livro em total sigilo. Até ele descreve, até descrito aqui no prefácio desse livro, como ele escrevia em ambientes que eram escondidos para que a inteligência russa não soubesse e que pudesse até interceptar ou mesmo pegar esses originais e queimar para que não chegassem a outras pessoas. O livro, essa versão era uma versão resumida, mas vocês estão vendo, a versão resumida. O Arquipélago Gulag original, ele foi escrito em 3 tomos. Gente, é imenso, é imenso. Vou ver se eu consigo deixar aqui a foto para vocês verem. Ele foi escrito em 3 tomos para nada mais nada menos entregar e mostrar para o mundo inteiro toda a atrocidade lá naquela época do Stalin. Ele aqui, após esse tudo que aconteceu, né, ele ficou muito descrente com essa questão e ele se entregou muito. É como alguns casos, por exemplo, acho que o Dostoiévski e o próprio Tolstói, eles ficaram muito, no fim de sua vida, ele ficou muito ligado ao cristianismo, e não foi diferente com o Alexander Solzhenitsyn. Mas sobre a questão da produção do livro, é algo assim surreal. Ele escrevia, depois tinham várias pessoas lá para datilografar esse livro, e ele conseguiu pegar esses manuscritos e tirar da Rússia, né? Porque o Alexander Solzhenitsyn, ele já era conhecido, ele era mais conhecido fora da Rússia do que no seu próprio país. Ele ficou muito conhecido através do livro Um Dia na Vida de Ivan Denisovic, que foi o primeiro livro que ele escreveu e que foi levado para fora da Rússia e propagado aí para os demais países, onde ele mostra o dia a dia de um detento lá no campo de trabalho forçado. Esse livro aqui, ele me atraiu muito, muito mesmo, porque a Svetlana Alexievich, vocês sabem, né, ela comentou bastante nesse livro aqui, ó, um fim do homem soviético. Aqui ela comenta bastante sobre o arquipélago Gulag, então isso me interessou bastante. Então quando eu li o Contos de Kolyma, que também é um relato sobre os campos de trabalho forçado, eu li esse livro, ainda falta ler os outros, são 6 volumes, do que o Varlam Chalamov, que também passou muito mais tempo do que o Alexander. Ele escreve também o dia a dia aqui, todo o horror que foi naqueles campos de trabalho forçado.
Ele comenta sobre o Alexander Solzhenitsyn, sobre o arquipélago Gulag, que já era bastante difundido ali naquela região. E todos comentavam que precisavam ler esse livro porque mostrava a dura realidade e, enfim, que é um protesto sem tamanho, é incrível. Então eu fiquei muito interessado em ler o Alexander Solzhenitsyn, sobretudo o arquipélago Gulag. E, gente, vale muito a pena. Eu ainda não li, esse tem outro livro aqui que disseram que cita bastante esse livro. É o Limonov, que a TAG lançou há pouco tempo, né? Relançou. E dizem que fala muito sobre esse livro. É um livro histórico. E, gente, as atrocidades aqui, eu se eu fosse contar todas as atrocidades que o Alexander ele comenta aqui, ia passar... esse vídeo ia ficar aí por horas e horas e horas e horas. É um livro visceral que precisa ser lido por todos, para mostrar que a crueldade do ser humano, o quanto o ser humano ele pode ser cruel. E esse livro aqui é um livro que mostra que sobre tudo, a dignidade humana, o comportamento humano, a brutalidade do ser humano. Gente, é um livro visceral, um livro fantástico. O que eu posso dizer é isso, que esse livro é um livro que precisa ser lido, é um protesto. Alguns trechos aqui, algumas partes, você tem que ter estômago forte para aguentar, porque é a dura realidade daquele momento. E não posso dizer que não é um livro fácil de ler. É um livro... tem uma escrita super fluida, mas pelos momentos, pelas passagens, pelas situações que pessoas passavam aqui, a quantidade de pessoas que morreram naqueles campos, a gente pode considerar aqui esses campos de trabalho como os campos de concentração nazista. Eles são muito similares. A quantidade de pessoas que morreram por banalidade, por serviços que não iam levar a nada, gente. Levar coisas que não ia levar, fazer coisas dentro daquele campo de trabalho que não ia levar a lugar nenhum, só mesmo para castigar o ser humano. É o que traz aqui no arquipélago Gulag. Esse livro aqui podemos dizer que é um grito assim, de protesto absurdo que precisa ser lido por todos. É um livro que passou aí por gerações e continua sendo ultramente atual. Há coisas aqui, gente, que são muito atuais e, enfim, é um livro fantástico, não canso de dizer isso. Aqui tem os métodos de castigo, que vou citar uns aqui para vocês verem os horrores que são esses castigos naquela época, para depoimentos. Olhem isso, ouçam. O método luminoso. Olhem a atrocidade que é isso. A luz elétrica intensa acesa 24 horas por dia numa cela ou numa box. Uma lâmpada desmensuradamente forte para um espaço pequeno de paredes brancas. As pálpebras inflamavam-se, o que é um método muito doloroso. E no gabinete do instrutor, que lá onde eles faziam os depoimentos, eles viravam o acusado para os projetores imensos e fortes, e já esses detentos já tinham passado noites sem dormir por causa da claridade intensa, e as pálpebras dele, como aqui descrevi, inflamavam. Gente, era um horror aquilo. Esse livro aqui é um grito de socorro que, enfim, gente, é muito forte. E ainda tinha os métodos sonoros. O método sonoro era sentar o acusado a uma distância de 6 ou 8 metros e obrigá-lo a falar cada vez mais alto e repetir. Isso é difícil para uma pessoa já debilitada, cansada. Gente, era uma atrocidade por cima da outra. É um livro assim fantástico, gente, fantástico, fantástico. É um livro que é um grito aqui de socorro, é um protesto do mais excelente, um livro ultramente bem escrito. Vale muito a pena isso.
Vocês sentiram aí o poder das palavras do Alexander Solzhenitsyn. Não vou... Eu ia falar algo aqui, mas vale muito a pena, gente. É um livro que merece ter um espaço na sua estante para sempre ali. Que é um livro que certamente eu vou reler um dia no futuro e vou sempre lembrar o quanto o ser humano ele é cruel, o quanto o ser humano ele é astuto para fazer o mal por preconceito, por causa de inúmeros, porque aqui também não só são presos por criticar o Stalin ou outras coisas, mas também muitos presos, claro, presos políticos, presos de guerra também, espiões que também americanos, ele fala de espiões alemães, espiões de outras nacionalidades, e aqui ele fala tudo nos mínimos detalhes para vocês. Esse livro aqui é um resumo. Imagina os 3 tomos, gente. Imagina os 3 tomos. E, enfim, né, o Alexander, ele mereceu pra caramba esse Nobel em 1970, porque esse aqui é uma obra-prima que merece ter um espaço na sua estante. Eu quero tem muita gente aí que eu fiquei sabendo que comprou essa edição. Gente, quando vocês quando vocês terminarem a leitura desse livro, corre aqui e vem falar comigo, porque eu preciso falar para todo mundo, comentar com todo mundo e discutir. A gente precisa trocar ideias sobre essa obra. E eu já quero pegar de imediato outras obras do Alexander Solzhenitsyn. Eu pretendo ler o Um Dia na Vida de Ivan Denisovic, porque primeiro ele está no 1000 livros, para vocês verem aí qual a importância desse livro. Segundo, ele é um livro aí super prestigiado, muita gente conhece esse livro aí, muitos críticos, enfim. Vou deixar aqui também embaixo alguns documentários e os links, e vou deixar algumas matérias que eu encontrei sobre esse livro fantástico, inclusive nos Estados Unidos, porque esse ano é o ano, não sei se vocês sabem, mas esse ano é o ano centenário da Revolução Russa, agora em outubro que completa. E nos Estados Unidos também está sendo lançado toda a obra do Alexander Solzhenitsyn, em Portugal também, em outros países também. Aqui no Brasil não tenho a mínima ideia, já questionei com várias editoras, inclusive em e-mails, e nenhumas disseram que não tem os direitos das obras do Alexander. Eu também não sei, se vocês souberem me avisem. Mas eu espero que alguma editora enxerguem isso e vejam o quão importante é a obra desse majestoso autor russo, que precisa aí ser difundido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Esse livro não é aliás, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo não é uma vídeo resenha sobre o arquipélago Gulag, porque esse livro é imenso, é imensurável esse livro e a importância. Esse livro é um protesto e ele precisa ser lido por todos. Mas sim falar sobre a importância desse majestoso livro. Esse livro precisa ser propagado aí para o mundo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se não está inscrito no canal, se inscrevam. E gente, não percam tempo, leiam esse livro. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima, gente. Tchau!